Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. (11h47 agora. Muito bom dia para você. Começamos com imagens de uma das regiões mais frias do estado, de General Carneiro, sul do Paraná. Mínima hoje por lá, 1,2 graus. Só não geou porque ventava forte nas primeiras horas da manhã. Por aqui, norte do estado, temos sol nesse momento, um pouco de vento. E em Londrina, a temperatura é de 21 graus. Muito obrigado pela sua companhia em mais este Meio-Dia Paraná, ao vivo também pelas ruas da cidade. Temos as nossas repórteres, Giovana Machado no centro, Patrícia Pivetta aqui na zona oeste de Londrina. Primeiro contato com a nossa Patrícia Pivetta, muito bom dia, uma honra tê-la por aqui. Onde você está e o que está fazendo por aí? Muito obrigada pelas palavras, Alberto. Um bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou bem perto da obra da trincheira da Leste a Oeste com a Rio Branco. Neste ponto onde eu estou, as obras já estão chegando nas proximidades também de uma importante avenida de Londrina, a Avenida Tiradentes. A gente vai mostrar o andamento desta obra, o que está sendo feito aqui neste trecho e também os reflexos no trânsito. Já já a gente traz estas e outras informações. Ok, Patrícia Pivetta ao vivo no nosso Meio-Dia Paraná desta quinta-feira e ao vivo também a Giovana Machado, hoje girando a cidade e presente ali bem no centro de Londrina. Minhas boas-vindas, boa quinta-feira para você, Gi. Obrigada, Alberto. Um bom dia para você, uma excelente quinta-feira para todos que estão com a gente aqui no Meio-Dia Paraná. Quinta-feira, véspera de feriado e por isso o movimento no centro está um pouquinho mais agitado do que o normal. Muita gente querendo resolver os seus problemas, as suas pendências para passar o feriado de Tiradentes, juntinho aí com o final de semana de uma maneira bastante tranquila, com folga, né? Por isso o Meio-Dia Paraná te mostra como está esse movimento e também como estarão os horários de funcionamento das lojas aqui da cidade. Já adianto, amanhã, lojas do centro fechadas por conta do feriado de Tiradentes. Alberto. Ok, nossa Giovana Machado, também Patrícia Pivetta e você aí, do lado de lá da tela, participando, interagindo com o nosso Meio-Dia Paraná. Nosso aplicativo, você na RTC, está aguardando o seu recado, aguardando a sua participação. Confira agora também o movimento nas rodovias. Temos imagens da BR-376 em Apucarana. Não tem por lá? Daqui a pouco, então, a gente mostra o movimento nas estradas. Rodovias bem mais movimentadas nas próximas horas com as viagens do feriado de Tiradentes. Agora sim, então, imagens aí da BR-376 no trecho que corta o norte do Paraná. Agora está bem tranquilo por lá. Nas próximas horas, a situação vai ficar diferente. Também no trânsito, hoje pela manhã, vários semáforos deixaram de funcionar em Londrina. Já já vamos explicar o que provocou essa pane. O Meio-Dia Paraná vai trazer também o atendimento comprometido num posto de saúde exclusivo para pacientes com sintomas de dengue. O motivo? Furto de fiação. A implantação de uma sala para hidratação de meninos e meninas com dengue no pronto atendimento infantil. E o reforço no patrulhamento das escolas nesta quinta-feira. São dezenas de equipes com viaturas em Londrina e na região. É o seu Meio-Dia Paraná que está apenas começando, sempre ao vivo, sempre presente por toda a cidade. Em Londrina e na região. Imagens ao vivo da zona sul da nossa cidade, barragem do Igapó, céu azul, algumas nuvens. Pausa agora de apenas 1 minuto e na sequência vamos juntos com toda a credibilidade aqui do jornalismo da RTC. Um dos postos de saúde exclusivos para atender pacientes com sintomas de dengue começou o dia às escuras. Furtaram a fiação ali da UBS do Jardim Ideal, na zona leste de Londrina. Os pacientes chegaram por lá e acabaram sendo atendidos de forma improvisada, dentro do possível. Quem também esteve por lá logo cedo foi a equipe da Patrícia Pivetta, que conta agora como ficaram os atendimentos e como foi a ação dos bandidos ou dos bandidos, não se sabe aí efetivamente, não é, Pivetta, quantos ladrões
acabaram deixando esse transtorno tão grande ali na UBS do Jardim Ideal. Olha, Alberto, talvez imagens de câmeras de segurança instaladas em imóveis, em comércio e também em residências ali da região possam ajudar a polícia na identificação do ou dos ladrões que furtaram cabos de energia elétrica. Isso aconteceu nesta madrugada, então, uma pessoa ou mais de uma pessoa chegou até a unidade de saúde. Bem na frente da unidade tem uma central de energia elétrica e dali foram arrancados vários fios. Alguns materiais, como o cano que abrigava esses fios, a gente pôde ver ali no chão, jogado no chão. O resultado disso é que essa UBS ficou sem energia elétrica. Como você disse, ela é uma das 5 unidades básicas de saúde, Alberto, com atendimento exclusivo para pessoas com dengue ou com sintomas de dengue. Mas mesmo sem energia elétrica, os funcionários estavam conseguindo improvisar o atendimento, pedindo a outros postos de saúde auxílio para visualizar os protocolos médicos que estão nos computadores. Então, dessa forma improvisada, eles estavam sim conseguindo atender os pacientes. Este não foi o primeiro furto de fios elétricos nessa unidade básica de saúde. Vizinhos a este posto disseram que só a colocação de concertina para proteger a fiação, coisa que eles já fizeram nos imóveis deles, pode afastar esse tipo de ação de bandidos. A gente separou um trecho dessa entrevista. Mas é direto, quando estava em reforma posto, o povo trabalhando roubava tudo. Então acho que a prefeitura precisa fazer alguma coisa, que nem o pessoal particular faz, né? Você pode ver aqui em frente, aqui, ó, roubaram o rapaz quando fez aqui, o outro rapaz do salão, eles metem concertina, metem graxa no posto. Você tem que dificultar para eles, porque como não tem ninguém para vigiar, né? Tem que dificultar, o que a gente faz particular. Acho que a prefeitura, uma boa ideia a prefeitura fazer também. Como todas as empresas você vê, tem isso aí. Quem já foi roubado faz, dificulta. Depois que você colocou no seu comércio, parou? Parou, diminui, né? Então, dificulta, porque eles procuram facilidade. Não tem facilidade, eles pegam, arrancam, né? Aí continua na mesma. Então a gente dá uma dica também para a prefeitura. Enrola uma concertina no poste em cima, mela todo de graxa, já dificulta. Exato. Os ladrões procuram facilidade e nesse posto de saúde estão encontrando isso com uma certa frequência, já que esse não é o primeiro registro de furto por ali. A Secretaria de Saúde informou para a gente que técnicos da Copel estão no local para fazer aí o conserto dessa fiação e que até o fim da manhã ou começo da tarde de hoje, esse conserto deve ser concluído e a energia elétrica restabelecida neste posto de saúde do Jardim Ideal, que fica ali na zona leste de Londrina, Alberto. Valeu, obrigado, Patrícia. Primeira participação, daqui a pouco a Patrícia retorna com mais informações nessa edição de quinta-feira, véspera de feriado, aqui no Meio-Dia Paraná. E Londrina raramente passa uma semana sequer sem registrar furtos de cabos, não só de eletricidade. E esse é um drama de várias cidades. O estado do Paraná é o segundo com mais casos de furtos e roubos de cabos de fiação de telecomunicação no nosso país. O crime é cometido de diferentes formas, mas o objetivo é um só: subir nos postes e alcançar a rede de cabos para levar fios feitos de metal, principalmente o cobre. Um tipo de furto que cresce e deixa mais prejuízos ano após ano no Paraná. Bianca e toda a família trabalham em casa conectados o tempo todo. Foram pelo menos 5 quedas de internet no bairro onde eles moram, na capital, só neste ano. A última aconteceu no fim de semana. Notamos que caiu a internet ali pelas 9 horas da noite, né? E aí, como era pré-segunda-feira, todo mundo teria que trabalhar, a gente já fez a ligação para a operadora e a operadora informou que havia sido, então, vandalismo, né? Mais de 1 milhão de metros de cabos de telecomunicações foram furtados ou roubados em 2022 no estado. 66% a mais que os 608 mil metros levados por ladrões no ano anterior. Em 2020, tinham sido 361 mil metros. Os dados foram juntados pelas operadoras de telefonia e colocaram o Paraná em segundo lugar no ranking nacional de furtos e roubos de fiação no último ano, atrás apenas de São Paulo.
A Conexis vê com bastante preocupação o volume de cabos que foram roubados e furtados no estado do Paraná, somente atrás de São Paulo, que é o estado hoje mais populoso do Brasil, um volume muito próximo de cabos para um estado que é razoavelmente menor, com uma população menor e uma base de clientes também menor, ou seja, a gente tem uma preocupação muito grande do quanto a população do estado do Paraná está sendo prejudicada por esse tipo de crime. O Sindicato das Empresas de Telefonia afirma que as operadoras repassam informações dos casos para a polícia e considera necessário o combate aos crimes de furto, roubo e receptação do material levado pelos ladrões. O papel das forças de segurança é fundamental para o combate a esse crime. Quanto mais seja reconhecido e combatido esse tipo de crime, a gente vai ter menos prejuízos, não só à prestação do serviço, mas à sociedade como um todo. Quando o cabo é roubado numa rua, isso pode prejudicar uma escola, pode prejudicar, inclusive, um distrito policial, uma representação do corpo de bombeiros, ou seja, toda a cadeia hoje ela é tão interligada com a conectividade que todo mundo sai perdendo. Além de problemas a serviços que já são prestados, as retiradas ilegais de fios e cabos prejudicam também o futuro das telecomunicações. De acordo com a entidade que representa operadoras em todo o país, as empresas freiam os investimentos para melhorar e ampliar a oferta de telefonia e internet por causa dos crimes. Quem vive uma rotina extremamente conectada acaba lidando com os impactos das quedas nas redes. No caso, eu acabo tendo que correr atrás da casa de algum amigo para dar conta das reuniões, para dar conta do trabalho, atrapalhar toda a nossa rotina, né, de trabalho. A Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que as polícias civil e militar têm feito operações conjuntas para coibir a ação dos bandidos e que prisões ocorreram nas últimas semanas em algumas cidades, principalmente na região de Curitiba. E ontem à noite tivemos um apagão na zona leste de Londrina, ali na região de bairros que passam próximo à Avenida Jamil Scaff e também à Avenida dos Pioneiros. Uma escuridão em vários bairros da zona leste da nossa cidade. Cerca de 11 mil imóveis foram atingidos por esse apagão, como mostram essas imagens feitas pelo nosso Leopoldo Caran, que passava ali pela região da Avenida Jamil Scaff ontem à noite. A Copel informou que houve um rompimento na rede e que os reparos foram concluídos por volta das 9 da noite. Em alguns casos, imóveis chegaram a ficar 3, 4 horas sem energia elétrica em meio a esse apagão. Meio-dia em ponto. A véspera de feriado começou com transtornos no trânsito de Londrina. Semáforos deixaram de funcionar em diferentes pontos da nossa cidade. Giovana Machado, muitos telespectadores mandaram mensagens para cá, comentavam de semáforos apagados não só ao longo de uma avenida, mas no centro, também na Zona Norte. Enfim, o que ocorreu e qual a situação agora? Alberto, teve pelo menos 4 pontos, viu, de semáforos que tiveram pane na manhã desta quinta-feira. Eu vou explicar o motivo, o que aconteceu por lá. Aproveito primeiro para mostrar um pouquinho do trânsito aqui na cidade. Nós estamos na Avenida São Paulo. O movimento comumente já é intenso por aqui, né? Nessa véspera de feriado fica um pouquinho mais corrido, justamente nessa avenida, nesse trecho aqui do centro da cidade, que passam muitos ônibus que saem do terminal e também o pessoal que passa aqui pelo centro buscando uma vaga para estacionar, seja para consumir nas lojas que tem por aqui, restaurantes, ou para também resolver algumas pendências nos diversos escritórios aqui do centro da cidade. Então, o movimento está intenso, mas tem bastante rotatividade, carros saindo, pessoal conseguindo estacionar por aqui, viu? Essa é a situação de momento aqui no centro, porém, bem cedinho, como o Alberto já comentou, por volta das 6 horas da manhã, na região da Avenida Maringá, cruzamento com a Ibiporã, houve pane no semáforo. Como era bem cedinho, né? A gente pode observar por essas imagens que não haviam muitos transtornos no local, justamente por esse horário. Mas pouco tempo depois, por volta das 7 horas da manhã até as 9, justamente momento em que o trânsito fica bastante intenso em diversas regiões aqui da cidade de Londrina, né? Seja de pais levando os filhos para a escola ou também pessoal que tem um movimento para ir trabalhar, né? Aí sim, o trânsito ficou bastante intenso, como a gente pode observar nas imagens registradas
registradas pelo cinegrafista Paulo Renato na região da Avenida Henrique Mansano com a Winston Churchill. Já mostra um pouquinho do trânsito caótico que quem passou por lá cedo teve que enfrentar. São vários cruzamentos no local, seja de quem segue pela avenida ou também para quem está fazendo o retorno, né, entrando no bairro, seguindo por outras regiões da cidade. E aí ficou bastante difícil de trafegar por lá. Pessoal, realmente, ninguém quer parar, né, para esperar o outro passar. Todo mundo vai avançando, claro, com devagar, né, com pouca velocidade, mas a gente pode observar que o trânsito realmente fica bastante difícil. E até o momento em que essas imagens foram registradas, até às 8h30 da manhã, não haviam equipes da CMTU orientando, né, o trânsito por lá. E também teve pane na Avenida Tiradentes, no semáforo bem em frente à paróquia Rainha dos Apóstolos. O trânsito por lá já é bastante intenso e é um local justamente que enfrenta, né, as obras da trincheira com a Rio Branco, ou seja, o trânsito geralmente já fica bastante bagunçado por lá. E na manhã desta quinta-feira ainda teve mais essa intercorrência. Nós não temos imagens, mas também teve registro de pane no semáforo da JK com a Goiás. Segundo a CMTU, a causa provável dessas panes que foram registradas nesses 3 locais que nós citamos anteriormente é por conta de picos de energia. Isso acontece, o sistema é reiniciado, mas ele pode não voltar ao normal. E aí fica nesse esquema do amarelo piscando, como a gente pôde observar nas imagens, né? A CMTU disse que até às 10 horas da manhã esse problema estava resolvido nesses 3 locais que nós citamos. O local que demandou um pouquinho mais de tempo foi no semáforo da JK com a Goiás, porque lá precisou ser trocado o controlador do semáforo, justamente porque ontem houve a queima de um gerador por lá, então deu um pouquinho mais de trabalho nesse local. Eu relembro que a CMTU chegou a abrir um edital para modernização e manutenção dos semáforos aqui da cidade de Londrina. O investimento seria de até R$19.600.000, mas o Tribunal de Contas do Estado do Paraná suspendeu esse edital em março por entender que precisavam de mais informações no texto do edital. E por enquanto a situação é essa desse edital de modernização dos semáforos aqui da cidade de Londrina. Continua suspensa. Atualmente, Londrina tem 280 locais com semáforos, a maioria no centro da cidade. Alberto. Valeu, Gi, obrigado. E a gente agradece aos telespectadores que hoje, logo cedo, já estavam comunicando a nossa redação. Aí, olha, tem semáforo com problema em tal ponto da cidade, em outra avenida também. É você, cada vez mais, ajudando a fazer o Meio Dia Paraná. De que forma? Pelo aplicativo Você na RPC. Está ali no celular, sempre à mão. É você entrando em contato com a nossa equipe e a nossa equipe nessa parceria com você, deixando nossos telespectadores muito bem informados. Ontem, aqui no Meio Dia Paraná, você viu imagens de estragos lá em Ponta Grossa. Esse caminhão desceu desgovernado e atingiu bombas de um posto de combustíveis. Hoje, nós tivemos acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram justamente o momento em que o caminhão se aproximava do posto, invadiu a área coberta e bateu contra essas bombas de combustível. Essas imagens que você está vendo foram juntadas ao inquérito aberto a dinâmica de como foi o acidente. E só depois de atingir a bomba é que esse caminhão parou efetivamente. Antes, ainda bateu contra um carro e uma moto. Bombeiros atenderam esse acidente. O motorista do caminhão disse que teve um mal súbito. Ele foi socorrido pelo SAMU e já recebeu alta. Outras pessoas não ficaram feridas. Falar agora de um reforço no patrulhamento das escolas nesta quinta-feira em Londrina e algumas cidades da nossa região. É uma tentativa de dar mais tranquilidade à comunidade escolar e às famílias também. Patrícia Pivetta, como está sendo esse trabalho, como foi a manhã de hoje nas escolas públicas e particulares aqui de Londrina e também da região? Alberto, olha, a princípio as autoridades de segurança não registraram nenhum incidente, então foi uma manhã tranquila nas escolas de Londrina e também da nossa região. Há algumas semanas, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal aqui em Londrina têm feito rondas mais frequentes na entrada e também na saída dos alunos de várias escolas aqui do município. Hoje, este trabalho foi intensificado para dar tranquilidade e também barrar qualquer tipo de intimidação da comunidade escolar. Mais viaturas foram deslocadas para as escolas de Londrina e também em cidades da região. Até PMs do setor administrativo e também policiais da formação de soldados foram deslocados
para reforçar esse patrulhamento. Logo cedo, eles acompanharam a chegada dos alunos e vão repetir essa mesma fiscalização, esse mesmo monitoramento também agora à tarde na entrada e saída dos estudantes. Além de aumentar essa sensação de segurança, a operação serve para aumentar também o contato da polícia com a comunidade, seja com professores, seja com pais ou com os próprios estudantes. E também para criar um canal mais frequente aí de denúncias sobre os mais diversos crimes, o chamado policiamento de proximidade. Essa operação ela tem apoio também da Polícia Civil e dos setores de inteligência de segurança pública do Estado, que monitoram essas movimentações no acesso e também dentro das escolas. Dezenas de policiais civis foram convocados hoje para irem para as ruas, isso logo cedo. Foram remanejados de diferentes delegacias. Desde ontem, mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em várias cidades do Brasil. E olha essa informação, aqui no caso de Londrina, hoje de manhã, a Polícia Civil cumpriu 2 mandados de busca e apreensão na residência de 2 adolescentes que divulgaram ameaças de ataques em suas redes sociais. Os jovens tiveram seus aparelhos celulares apreendidos e as investigações prosseguem para tentar identificar eventuais comparsas nessas ameaças. E esse trabalho de monitoramento continua, não para por aqui. Nós temos uma entrevista com um dos delegados que está participando dessa atividade hoje no estado, dando mais detalhes sobre isso. A grande prioridade não só da polícia, mas do Ministério Público e também do Poder Judiciário é evitar qualquer tipo de problema. Algumas informações convergiram ali, com base em troca de informações, e aí, a partir do momento que haviam conversas na Deep Web sobre essa temática, é importante a polícia não deixar que isso avance, essas conversas. Então, por isso que é importante as pessoas saberem que a polícia faz esse monitoramento da internet, não só ali por meio das redes sociais, como na própria Deep Web. Então, a partir do momento que alguém esteja na internet conversando qualquer assunto referente à ameaça em escola, ela pode ter certeza que a polícia está em cima e realmente ela pode ser surpreendida com a busca e apreensão na residência dela. E quem puder ajudar, quem souber alguma irregularidade, pode usar, por exemplo, o Disque Denúncia, o telefone 181, justamente para colaborar com as investigações. Hoje pela manhã, nós conversamos também com o comandante do 5º Batalhão, o Tenente-Coronel Nelson Villa, que fez uma análise do trabalho hoje pela manhã e orientou para que a população tenha cautela em relação a informações não muito precisas e também nos próprios cuidados com a criançada, com os adolescentes. O objetivo nosso aqui é simplesmente estabelecer essa tranquilidade de espírito para que as pessoas possam participar, possam vir para o expediente escolar com a absoluta convicção de que sempre haverá por perto um policial militar para lhe dar o suporte. Eu, na condição de comandante, asseguro aos pais que hoje talvez seja o dia mais seguro, mais tranquilo do ano, em face do contingente aplicado na operação, para que você possa trazer o seu filho ou para que você possa frequentar o ambiente escolar. A Polícia Federal está informando que também participa do reforço no patrulhamento hoje, no caso da PF, lá em frente à UTF-PR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ou seja, são todas as forças policiais participando dessa mobilização para dar tranquilidade aí para os estudantes e também para todas as famílias. Mais um feriado está chegando, mais gente indo para as estradas nas próximas horas. O movimento não deve ser tão grande quanto no feriadão da Semana Santa, mas são esperados mais veículos nas rodovias, principalmente no fim da tarde de hoje. Ao vivo, a BR-376, ali na região de Apucarana para Mauá da Serra. O tráfego está normal aqui no norte do estado e também está liberado na Serra do Mar, na ligação do Paraná com Santa Catarina, onde tivemos interdições no começo da semana. E quando se fala de viagens de estradas, em trechos duplicados, inclusive, a preocupação tem sido grande com os veículos rodando acima dos limites permitidos. Segundo as estatísticas, o excesso de velocidade é a principal causa de acidentes graves nas rodovias federais do Paraná, com graves consequências e incremento no número de óbitos. No último final de semana, a Polícia Rodoviária Federal registrou nas fiscalizações de velocidade, foram constatadas velocidades acima dos 150 km por hora. Na BR-277, região de Balsa Nova, foi registrado o veículo a 175 km por hora.
Isso aumenta significativamente a gravidade de um acidente, caso ocorra, e também a dificuldade do motorista no tempo de reação. Se ocorrer qualquer situação adversa, não haverá tempo para uma reação do motorista na tentativa de evitar um acidente. São recados que podem parecer óbvios para muitos motoristas, mas é um reforço sempre válido, sempre necessário, é um cuidado com todo mundo. Ainda falando sobre essa preparação para o feriadão, a noite dessa quinta-feira e amanhã de sexta serão de movimento maior na rodoviária de Londrina. Durante todo o feriadão são aguardados 32 mil passageiros, aumento de 20% se comparado aos dias normais. Serão usados cerca de 150 ônibus extras. Os destinos mais procurados são Curitiba, São Paulo e o litoral catarinense. O pessoal indo para as praias, mesmo com este friozinho dos últimos dias. Já no aeroporto de Londrina, a previsão é receber mais de 8.800 passageiros de hoje até segunda-feira, número 25% acima da média. Serão quase 100 pousos e decolagens. No começo desta semana, o Meio Dia Paraná mostrou que as principais obras de modernização ainda estão sendo aguardadas. A CCR, que opera o aeroporto de Londrina, reforçou que a previsão é concluir os serviços até o fim de 2024. Portanto, modernização, segundo a CCR, ocorrendo até o fim do ano que vem. E agora, eu te convido a conferir como ficam os serviços em Londrina amanhã, 21 de abril, feriado de Tiradentes. Setores administrativos da Prefeitura, Coab, CMTU, Procon, Agência do Trabalhador, Restaurante Popular e outros órgãos públicos estarão fechados na sexta-feira. A lista inclui serviços estaduais e federais, como Detran e INSS. Hoje, horário normal. Depois, só reabrem na segunda-feira. Escolas e universidades também não terão aulas no dia de Tiradentes. Postos de saúde dos bairros fecham no feriado, com exceção das unidades exclusivas para dengue, que na sexta e sábado vão atender das 7 da manhã às 7 da noite. São as UBSs Maria Cecília, Vivi Xavier, Ideal, Ouro Branco e Santiago. Já os pronto-atendimentos e hospitais não terão alteração nos horários. Outros serviços essenciais têm diferentes regras. A coleta do lixo vai ocorrer normalmente na sexta-feira. Já o transporte coletivo vai rodar com frota reduzida amanhã. Bancos e lotéricas não irão abrir. Lojas do comércio de rua também estarão fechadas no feriado. Já nos shoppings, funcionamento normal, das 10 da manhã às 10 da noite, com exceção do Royal, que fecha às 9 horas. Mercados estão liberados para funcionar normalmente no dia de Tiradentes. E vamos aproveitar para ver agora como está o movimento no centro de Londrina, até porque véspera de feriado sempre tem aquele vai e vem um pouco mais intenso, o pessoal ali que quer se antecipar e garantir alguma compra de última hora. Giovana Machado, como está o vai e vem de consumidores por aí? Alberto, o movimento mudou completamente desde que até a gente pôde ouvir os sinos aqui da Catedral, marcando meio-dia em ponto, e aí o trânsito começa a ficar bem mais intenso, o movimento de ônibus também, e principalmente do pessoal que está trafegando aqui no calçadão de Londrina, viu? Muitos estudantes que estão saindo das escolas e também, claro, muita gente aproveitando uma folguinha para passear aqui pelo centro da cidade, mas a gente observa que não tem tantas pessoas assim com sacolas, por exemplo, né? Sinal de que realmente vieram para o centro para fazer compras. Tem bastante gente passeando com a família, aproveitando, quem sabe, uma folguinha extra que conseguiu aí nessa semana, né? Claro que esse movimento é bastante diferente do que a gente pode observar, por exemplo, na véspera de Dia das Mães, véspera de Natal, de Dia das Crianças e até na Páscoa mesmo, que muita gente pode fazer as suas compras em lojas de chocolate, mercados, e aí o movimento aqui no centro também fica mais intenso. Ainda assim, tem esse movimento extra de muita gente que quer antecipar as compras, resolver alguma pendência em loja, e aí esse movimento acaba ficando mais forte aqui no centro da cidade. Para você em casa que está se programando, quer vir ao centro da cidade, em alguma loja, tem essa questão um pouquinho de urgência, precisa resolver isso hoje, eu te conto agora os horários.
Hoje as lojas do centro da cidade ficam abertas até às 6 horas da tarde. Amanhã, sexta-feira, feriado de Tiradentes, tudo fechado por aqui. Já no sábado, após o feriado, as lojas aqui do Calçadão podem funcionar até às 6 horas da tarde, mas a gente lembra que muitas lojas acabam não indo até esse horário final, né? Até às 6 horas da tarde, acabam fechando um pouquinho antes, então no sábado, se vier, tenta antecipar um pouquinho das suas compras para não perder a viagem. E os shoppings, como que fica? Nos shoppings tudo normal, até mesmo amanhã, sexta-feira, no feriado, as lojas vão funcionar nos maiores shoppings, né? Das 10 da manhã até as 10 horas da noite. Alberto, esse é o panorama do horário de funcionamento do comércio e também do movimento no centro da cidade. Tá certo, valeu, Gi. E Gi, certamente muita gente que está em casa te acompanhando está curioso, olha, a Gi está de blusa, sem blusa, com o braço de fora. Tá frio por aí, não? Alberto, você sabe, eu cheguei na redação diferente, né? Tava com uma blusa a mais, com um casaquinho, tava até de cachecol, um exagero da londrinense, pode ser que sim. Mas pra mim tava ótimo, às 7 horas da manhã, quando eu cheguei na redação, tava bem agasalhada, viu? Agora, quando eu cheguei aqui no centro da cidade, no Calçadão, céu aqui, o sol a pino, né? O céu tá bem aberto, o tempo tá bastante firme, então a temperatura vai subindo, né? Ainda mais a gente que fica conversando, falando aqui ao vivo, também andando aqui pelo centro da cidade, a temperatura, então a sensação, né, térmica subiu um pouquinho, por isso tô com o braço de fora, como você falou, viu? E pode observar que a maioria das pessoas que estão transitando aqui pelo centro da cidade também estão dessa maneira. Muitas até carregando a blusa aí no braço, né, porque saíram de manhã cedinho com blusa, mais agasalhado, mas agora por volta do meio-dia, até por volta das 4 horas da tarde, dá para curtir essa temperatura mais agradável, né, numa boa. Depois começa tudo outra vez, né, Alberto? Friozinho gelado por volta das 6 horas da tarde de novo. E amanhã mais frio ainda. Obrigada, Giovana Machado. Essa quinta-feira, inclusive, teve novos recordes de temperatura nesse ano no Paraná. É o dia mais gelado do ano em boa parte do estado. General Carneiro, sul do Paraná, com mínima de 1,2 grau. Temos uma falinha, inclusive, do Maurício Tamanho, nosso telespectador que mora por lá e fez algumas dessas imagens aí desse friozinho nas primeiras horas da manhã, nesse friozão, na verdade, né? Apenas 1 grau lá em General Carneiro. Um dos lugares mais frios aí entre Santa Catarina e Paraná. Esperava uma geada caprichada essa noite, mas ontem choveu, então não deu, mas muito frio, bastante neblina, solzinho saindo. Vamos ver o que espera para amanhã agora. Para amanhã, mais frio ainda em todo o estado. Vamos aproveitar para ver as imagens do começo da manhã, também aqui na nossa região, começando por Ribeirão Claro. Olha só, esses dias friozinhos de outono rendem belíssimas imagens. No Norte Pioneiro, as mínimas hoje ficaram em torno ali dos 12, 13 graus. Isso em Cambará, Andirá, também Ribeirão Claro e Jacarezinho. Aqui em Londrina, a mínima de 12,7 graus, mais uma vez o dia mais gelado do ano até agora no estado. Só para comparação, em Curitiba a mínima hoje foi de 9 graus, bastante frio também na capital dos paranaenses. Agora, imagens ao vivo, isso sim, temos lá imagens ao vivo de Londrina. A temperatura nesse momento, nesse comecinho de tarde, é de 22 graus, uma bela imagem, hein? Um belo começo de tarde para você compartilhando conosco aqui no Meio-Dia Paraná. Na tela, tem outra imagem também, mais uma aí, agora a zona oeste de Londrina. Já na tela aqui, a gente acompanha como está o tempo em todo o Paraná, olha só. Geada fraca em alguns pontos da divisa do Paraná com Santa Catarina, bem ao sul do nosso estado. No restante do Paraná, o sol está predominando nessa véspera de feriado. As mínimas hoje, em Londrina, já falei para você, 12 graus, Rolândia e Apucarana em torno dos 10 graus. As máximas vão chegando aos 21 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, Jacarezinho com 22, Bandeirantes com 24 graus. Portanto, mesmo ao longo da tarde, as temperaturas não sobem tanto assim. Londrina, o dia começou com 12 graus. À tarde, previsão de continuarmos aqui nos 22 já registrados até agora, à noite caindo para uma máxima de 19 graus. E ao longo da madrugada seguinte, aí caindo para perto de 10 graus, até porque amanhã o dia será ainda mais frio. Mas na sexta-feira eu detalho daqui a pouco para você.
Agora, 12h22. A Secretaria de Saúde de Londrina está reforçando a estrutura para atender crianças com dengue. Essa medida foi tomada em meio ao aumento no número de casos. Preocupação também com os estoques de medicamentos para atender os pacientes. O Rafael Machado, do G1, apurou que a Prefeitura de Londrina está pedindo um reforço junto à Secretaria Estadual de Saúde. E quem tem as explicações sobre isso é a nossa Patrícia Pivetta, que detalha qual a situação de momento na nossa cidade. Alberto, com relação aos estoques, como são muitos atendimentos e eles não diminuíram aí nas últimas semanas, a gente então já pode imaginar o que está acontecendo. Os estoques de medicamentos, de materiais estão baixando rapidamente, segundo a Prefeitura. Por conta disso, a Prefeitura pediu à SES, a Secretaria Estadual de Saúde, um apoio aí, um reforço no fornecimento, tanto de materiais quanto de medicamentos. A gente preparou uma tela aí com alguns desses materiais e medicamentos pedidos e solicitados pela Prefeitura de Londrina. São eles: sais de reidratação oral, soro fisiológico 0,9%, dipirona endovenosa, também seringa, agulha, catéteres, álcool, algodão. São itens que, segundo a Prefeitura, já estão em ruptura de estoque, ou seja, os estoques desses materiais, desses medicamentos, já estão chegando ao fim. A Secretaria de Saúde também está solicitando apoio técnico para a organização dos serviços de saúde no município, solicitando aí o envio de profissionais de saúde da Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde. A gente sabe, Londrina vive um quadro de epidemia e além das 5 UBSs e também da UPA Sabará, que estão com atendimento exclusivo para casos e sintomas de dengue, a Secretaria de Saúde também montou uma sala de hidratação ali no PAI, o pronto atendimento infantil, para um atendimento mais específico, mais individualizado para as crianças com sintomas de dengue. Essa sala mais especial, com mais poltronas, ela começou a funcionar na terça-feira. Então, são mais poltronas para a hidratação das crianças. Lembrando que este atendimento no PAI é só o primeiro atendimento. O acompanhamento dessa criança, se ela estiver com dengue de fato, esse acompanhamento deve ser feito na UBS mais próxima da casa dessa criança, Alberto. Aí, imagens, então, a gente mostrando também essa estrutura montada ali no pronto atendimento infantil. E aquilo, não é, Pivetta? A gente tem observado que são pessoas de todas as idades. Estamos falando de crianças, mas adultos em idade totalmente produtiva e mesmo pessoas aposentadas, enfim. É uma situação aí que não poupa nenhuma faixa etária o avanço da dengue nesse momento. Por isso, todo cuidado, né, Alberto? Quem pode, quem tem condição, faça uso do repelente nas crianças quando vão para as escolas, também em casa. Então, quem puder, a gente sabe que repelente tem um preço aí, né, não tão acessível, infelizmente, mas quem puder, faça uso desses repelentes. A gente tem um detalhe também, né, Alberto, só relembrando, no início do jornal, a gente falou da UBS do Jardim Ideal, que é uma das 5 unidades básicas de saúde com atendimento exclusivo para dengue, e a gente lembra que essa UBS, durante a madrugada, foi visitada por ladrões ou por um ladrão que roubou aí parte da fiação elétrica dessa unidade básica de saúde, né? Eu informei no início do jornal que técnicos da Copel, funcionários da Copel, estariam lá no local, segundo a Prefeitura, para fazer o conserto, mas nós não temos a informação ainda, Alberto, se esse conserto já foi feito, não temos essa informação por parte da Secretaria, se esse conserto já foi feito e se essa unidade básica de saúde já está aí a todo vapor atendendo pacientes com dengue. Então, se até o final do jornal a gente tiver essa informação, o atendimento lá está sendo feito, mas de uma forma ali improvisada, um esforço coletivo ali dos funcionários para que o paciente não volte para casa sem atendimento. Mas a gente ainda não tem a informação se a energia elétrica foi restabelecida nessa unidade. Assim que tivermos, se ainda estivermos no ar com o jornal, a gente traz essa informação para as pessoas de casa. Ó, Pivetta, valeu. E a informação aqui é dinâmica, né? A gente vai atualizando em tempo real. Agradeço, inclusive, ao secretário de Saúde, Felipe Machado, que está acompanhando o Meio Dia Paraná e está informando aqui. O UBS Ideal já voltou à energia, atendimento, portanto, regularizado. Você que precisa de atendimento, está com sintomas de dengue ali na zona leste de Londrina, já pode ir
ao posto de saúde do Jardim Ideal, que o fornecimento de energia foi regularizado, atendimento está normal por lá. Agradecimento aí ao secretário de Saúde, Felipe Machado, atualizando para a gente aqui em tempo real no nosso Meio Dia Paraná. Agora, meio-dia e 27, trazer agora imagens ao vivo de uma movimentação da polícia ali perto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na UTF-PR. Teve um confronto há poucos instantes por lá, várias viaturas do pelotão de choque e também do patrulhamento diário da Polícia Militar. Segundo o tenente-coronel Nelson Villa, houve uma abordagem no local, uma pessoa reagiu armada e os policiais acabaram fazendo disparos. E pelo menos uma pessoa está morta no local. Essa pessoa morta, o nome ainda não foi divulgado, mas segundo a Polícia Militar, é uma pessoa com várias passagens anteriores por crimes. Essa região ali da Avenida dos Pioneiros está isolada neste momento, parcialmente interditada, justamente aguardando o trabalho da perícia e a chegada do Instituto Médico Legal para concluir todo o trabalho ali e liberar o tráfego em seguida. Atualizando então, confronto agora há pouco perto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com uma pessoa morta e a Polícia Militar isolando a área nesse momento. Imagens ao vivo aí do repórter cinematográfico Marcelino Barbosa. Contrabandistas estão usando diferentes estratégias para trazer pneus do Paraguai para o Brasil. É um tipo de crime que tem aumentado, com prejuízos para a economia do nosso país e para a própria segurança da população. Na fronteira com o Paraguai, veículos são usados para transportar os mais diversos produtos: drogas, armas, celulares e até pneus. Essa van estava abarrotada de pneus. Neste carro, a mercadoria estava no porta-malas. Neste, só sobrou espaço para o motorista. Segundo a Receita Federal, esses pneus apreendidos foram trazidos de forma ilegal do Paraguai, o que caracteriza crime de contrabando e descaminho. O pneu não é bagagem, ele não vai ser trazido como souvenir de viagem, que é o regime de bagagem que nós temos na Ponte da Amizade. Partes e peças de veículos, nelas inclusos os pneus, não se enquadram no conceito de bagagem. Então ele não pode ser trazido nesse conceito. E também, se trouxer em quantidades, ele tem que ser através de um importador. De acordo com a Receita Federal, entre os objetivos de quem traz pneus de forma ilegal está a venda aqui no Brasil. Nessa apreensão, auditores da Receita apreenderam 250 pneus sem a documentação de importação em 2 estabelecimentos, um deles uma loja especializada na região da Vila Portes, em Foz do Iguaçu. Só nos últimos 2 anos, a Receita Federal apreendeu quase 19 mil unidades de pneus aqui na fronteira. Só no primeiro trimestre deste ano, já foram 3.500 pneus apreendidos. Em valores, as apreensões somam mais de 5 milhões e 500 mil reais. A Ponte da Amizade é uma das rotas utilizadas para entrar com os pneus do Brasil. Essa imagem mostra uma fiscalização de rotina na aduana. O auditor vistoria a carreta de um caminhão. Depois da varredura, o agente pede para o caminhão manobrar. O motorista desce e de um compartimento retira um pneu. Depois ele vai para a parte traseira do caminhão e volta com mais um pneu. A mando do auditor, ele ainda retira um terceiro pneu debaixo da carreta. Ainda segundo a Receita, os contrabandistas também trazem os pneus novos rodando nos veículos, às vezes mais de um em uma mesma roda. Barcos também são utilizados para trazer o produto através do Lago de Itaipu. Aqui no depósito da Receita Federal, a gente vê pneus de todos os tamanhos, da maneira como foram apreendidos. Esse está todo retorcido dentro de vários outros pneus. Esse outro foi amarrado com uma corda. Quem traz esses produtos de maneira ilegal, além de cometer um crime, também coloca em risco a segurança dos possíveis compradores aqui no Brasil. Ele é um pneu que você não vai ter a garantia que o fabricante dá, ele tem uma origem não conhecida e não garantida nem pelo revendedor e pode ter quebraduras e ranhuras no processo em que ele foi montado, muitas vezes um dentro do outro, no veículo para vir oculto esse pneu. O depósito da Receita Federal tem até um equipamento para conseguir retirar um pneu de dentro do outro.
Material caprichado com o padrão de qualidade aqui do jornalismo da RPC que você só vê no nosso Meio Dia Paraná. 12h32. Depois dos comerciais você vai ver obras da trincheira da Rio Branco com a leste-oeste estão avançando rumo à Avenida Tiradentes. Teremos, inclusive, novas mudanças no trânsito por lá. Também pelas ruas do estado, a implantação de novos semáforos sonoros. Nós vamos conferir como estão esses projetos em Londrina. E ainda nessa edição, informações da confirmação de um animal que morreu por raiva e as orientações para a população. Ao vivo, no centro da bela Londrina, vereadores votam hoje à tarde 2 projetos com impactos para o londrinense. Um deles impede a proibição de animais em condomínios. Outro prevê a proibição da venda de fogos de artifício. Hoje é proibido soltar fogos com ruídos, mas agora vereadores querem proibir também a venda desses explosivos. Votações na sessão de hoje às 14h na Câmara de Londrina. Não saia daí. Já já, seu Meio Dia Paraná está de volta. De volta com o Meio Dia Paraná, agora 12h36. As obras da trincheira da Rio Branco com a leste-oeste avançaram rumo à Avenida Tiradentes. São as novas pistas que vão dar acesso à futura trincheira. Imagens aqui feitas ao longo da manhã pelo nosso Rubens de Paula e no outro telão a Patrícia Pivetta, que está ao vivo por lá para mostrar como estão as obras e o trânsito nesta quinta-feira. Alberto, as obras já estão quase que encostando de fato na Avenida Tiradentes. Antes, deixa eu mostrar para vocês essa via aqui. Esta via é aquela que margeia o Mercado Xangri-Lá e que dá acesso à Avenida Rio Branco. Ela já está bloqueada. O trânsito não passa por aqui enquanto essas obras estão sendo realizadas. Então, essa agora é a principal atualização, principal modificação no trânsito. Agora, falando um pouquinho dessa obra em si. A empresa ela está finalizando o trecho. Vão passar o revestimento e depois o asfalto. Fazem um dos lados da via e depois seguem para o outro. Trabalhos que só devem ser encerrados por aqui no mês que vem, essa é a expectativa. Também, de acordo com a empresa, foi necessário refazer este trecho, que já está chegando aí, como vocês estão vendo, na Avenida Tiradentes. Foi necessário refazer este trecho 2 vezes por causa das constantes chuvas aí do início do ano. Um outro detalhe neste ponto é que a via está sendo alargada e a estrutura será mais reforçada para a passagem dos ônibus Superbus. Uma interseção em desnível com túnel no cruzamento mais abaixo lá da Avenida Rio Branco com a leste-oeste está sendo construído. Agora, o prazo para tudo ficar pronto era janeiro desse ano. Prorrogaram para julho, mas a empreiteira já disse que vai se estender ao longo do segundo semestre. Valor desta obra, a gente já deu essa informação, mas vale ressaltar. Esse valor já passou de 25 milhões de reais para cerca de 34 milhões, com vários aditivos ali ao longo desse caminho que aumentaram aí significativamente o valor dessa obra. Os trabalhos começaram lá em janeiro de 2021. Havia expectativa de que tudo por aqui ficasse pronto aí ao longo de 2 anos, portanto, o início desse ano, mas essas obras não ficaram prontas, tem todo esse impacto no trânsito, complicação para os comerciantes que estão aqui, então ainda a gente tem aí a possibilidade de mais alguns meses de trabalho aqui para que tudo fique pronto e seja liberado finalmente para o trânsito e também para os comerciantes aqui dessa região, Alberto. Tá, então, imagens ao vivo, atualizações aqui no nosso Meio Dia Paraná. Amanhã novas intervenções vão ocorrer por lá e, claro, a gente vai atualizando para você, ao longo de toda a programação. Falando ainda de trânsito, naquele ponto sempre temos ali lentidão, em especial descendo a Rio Branco e já na leste-oeste. Nesses casos, justamente porque ali há desvios, há bloqueios. E no Waze, ao vivo, também lentidão em parte da Avenida Maringá, até porque temos colégios por ali, pessoal saindo agora do período da manhã, o trânsito acaba ficando um pouco mais lento. Mas fora isso, o tráfego está fluindo nesse comecinho de tarde aqui na nossa Londrina. E começaram a funcionar em Curitiba mais semáforos com dispositivos para auxiliar pessoas com deficiência visual. O conjunto tem 8 botoeiras que são acionadas pelos pedestres para que o sinal feche para os carros, permitindo a travessia segura pela faixa.
Sinais sonoros são emitidos para que as pessoas saibam o momento de fazer a travessia. Essa ampliação integra um projeto que já conta com dispositivos em outros 20 cruzamentos da capital. E em Londrina? Por aqui também já tivemos semáforos com efeitos sonoros, mas o serviço foi desativado em meio a muitas reclamações. Lá em Curitiba, ampliação. Por aqui, o serviço foi suspenso. Giovana Machado, alguma previsão de retomada? Qual a situação por aí? Alberto, eu não consegui ouvir o que você disse, mas nós estamos falando da situação das botoeiras aqui na cidade de Londrina. Por aqui, o efeito sonoro que essas botoeiras aqui na rua Sergipe tinham não tem previsão de retorno, viu? E, inicialmente, a gente tinha uma informação da CODEL de que as botoeiras continuariam funcionando para os pedestres. Ou seja, a pessoa chegava aqui, apertava esse botão e aí teria preferência para atravessar a rua. Mas olha só, foi instalado um dispositivo de acrílico e não é possível ter acesso a esse botão. Anteriormente, o principal objetivo era que esse dispositivo funcionasse com prioridade para acessibilidade a pessoas com deficiência visual. Até por isso, tem essa inscrição em braille aqui, justamente que mostraria essa identificação para essas pessoas que apertariam o botão. E aí sim, poderiam, assim que o sinal sonoro, ficasse mais frequente, poderiam atravessar a rua. Então, o que a gente tem na situação de momento aqui na cidade de Londrina são as botoeiras instaladas, porém sem funcionar. Vou relembrar esse caso para você que está em casa. As botoeiras começaram a funcionar, foram instaladas em setembro de 2021. Com o passar dos meses, elas emitiam um efeito sonoro justamente para dar preferência para pessoas com deficiência visual, mas esse efeito sonoro causou um incômodo tanto em comerciantes como moradores, pessoal que passava e principalmente ficava aqui no local, na rua Sergipe, durante todo o dia. Por isso, há um ano, no final de abril de 2022, esse efeito sonoro foi desativado e agora a gente pode observar também que a botoeira também não está funcionando para dar preferência para o pedestre comum aqui na rua Sergipe. A CODEL informou que essa que a CODEL atendeu principalmente um pedido feito pelos moradores e também comerciantes aqui da região, mas que está solicitando, estudando novas tecnologias e em contato também com outras cidades que instalaram dispositivos dessa mesma forma, justamente para verificar a possibilidade de trazer essas tecnologias que lá naquelas cidades se mostraram eficientes para trazer também aqui para a cidade de Londrina, principalmente com o objetivo de trazer a acessibilidade para pessoas com deficiência visual. O que a gente falou aqui? Que ela não tem mais essa eficiência para pessoas com deficiência e nem mesmo dá preferência para o pedestre, que precisa normalmente esperar o semáforo abrir, para o pedestre ficar verde para aí sim poder atravessar a rua. Tem desse lado que nós estamos próximo ao Museu de Arte de Londrina, assim como do outro lado, mais perto do calçadão da cidade e também na Avenida São Paulo, que dá e tem um tráfego bastante intenso, principalmente de ônibus, que saem aqui do Terminal Central. Então, essa é a situação de momento que a gente vê aqui na cidade de Londrina, Alberto. Valeu, de informações do trânsito aí, Trânsito sempre mexendo com a rotina de todo mundo e nossa equipe compartilhando contigo todas essas orientações. Obrigado aí a Giovana Machado. Daqui a pouquinho tem mais Patrícia Pivetta aqui no nosso Meio Dia Paraná. E hoje é o último dia da Expo Apras na região de Curitiba. Essa feira traz todos os anos as novidades do setor. E um dos setores que mais tem crescido nos supermercados é o de produtos saudáveis. Quase todo supermercado hoje tem uma ala só de produtos com menos açúcar, menos sódio e sem glúten. Diet Light integral, sem glúten, orgânico. A variedade de produtos saudáveis se multiplicou nas prateleiras. Menos açúcar, gorduras, corantes, sódio, aditivos. Tem cada vez mais gente colocando esses alimentos na lista de compras. Algumas pessoas fazem essa mudança por uma mudança de mindset mesmo, buscando uma saúde a longo prazo, um envelhecimento saudável. E algumas pessoas mudam por questões realmente de saúde, orientação médica, Então, independente do foco desse cliente, é um cliente que vai ler o rótulo, que vai olhar a informação, que vai pesquisar,
né? E é importante que a gente esteja atento a isso também, colocando sempre os produtos mais adequados na seção, estando atentos às novidades em todas as áreas do supermercado. Média de crescimento de 12% ao ano, faturamento que passa dos 35 bilhões de reais. Números que colocam o Brasil como o quarto mercado consumidor de alimentos e bebidas saudáveis. E é de olho nesse potencial que esses produtos têm ganhado cada vez mais espaço e até seções especiais nos supermercados. Foi o que ocorreu na rede de supermercados Ítalo. Com a procura crescente, a linha de saudáveis e fitness, que antes dividia espaço com outros produtos, ganhou seção específica nas lojas. O crescimento ele tem sido constante, né? Principalmente pós-pandemia, né? Então a procura assim por uma alimentação saudável, um exercício físico, né? Produtos também sem glúten, zero lactose, né? Eles têm sido muito mais procurados, né? E a gente sentiu essa necessidade de atender esse público, né? E tem dado um retorno muito bom para nós. Nos supermercados da Rede Condor, a seção dedicada aos alimentos saudáveis também ficou maior e com mais variedade de produtos e marcas. A gente resolveu agregar eles num espaço que a gente chama de mundo saudável. E a gente sabe, né, que muitas pessoas querem consumir. E sempre tem aquela situação assim de que esse produto, seja por falta de oferta, por falta de variedade ou pelo próprio giro desses produtos, ele acaba se tornando um pouco mais caro às vezes. A grande preocupação nossa tem sido democratizar esse espaço. A gente tem trabalhado com ofertas, a gente tem trabalhado buscando aumentar fornecedores, a gente tem buscar variedade para que a gente possa tornar ele acessível a todas as pessoas que assim desejem, né? Com novas tecnologias de produção e o interesse cada vez maior pelo consumo desses alimentos, a expectativa é de que até 2030 o mercado de produtos saudáveis dobre o faturamento. O cliente ele está mais exigente porque antigamente quando se falava em algo saudável ou integral, era um produto seco, sem sabor, e a gente viu, né, ao longo do tempo que não precisa ser assim. A gente tem opções muito gostosas, que são saudáveis, que atendem a esse perfil, né, e que às vezes substituem de forma muito similar a um produto tradicional, né, rico em açúcar, em gordura ou em sódio. E é uma tendência que a gente consiga fazer essas substituições, mesmo dentro da indústria, mantendo esse sabor, mantendo essa qualidade, né, que é algo que a gente busca saúde. Depois do intervalo, nossa equipe espera você com informações da confirmação da morte de um animal por raiva aqui em Londrina. Vamos trazer também orientações para a população. Também como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Agora, imagens de Maringá. Foi fechada pela Sanepar a cratera que se abriu na terça-feira no centro da cidade. Uma adutora tinha se rompido. 3 das 4 pistas da avenida já estão liberadas. Agora será feito o trabalho de reconstrução do pavimento. Essas imagens aí são da cratera aberta, mas agora já está fechada por lá. Ao vivo, mais imagens de Maringá, da Cidade Canção. Por lá, 22 graus agora. Equipes da Defesa Agropecuária estão monitorando focos de raiva em várias regiões do Paraná. Aqui em Londrina, foi confirmada já a morte de um animal. Patrícia Pivetta, em que região da cidade isso ocorreu e quais os riscos para a população, quais os cuidados necessários também? Oi, Alberto. Foi a morte de um bovino. Essa morte foi registrada ali em uma propriedade rural na região da usina Três Bocas. O que o proprietário fez? Imediatamente, ele acionou o veterinário particular. Esse veterinário suspeitou de que este animal poderia ter morrido por raiva e aí já acionou a ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária. A raiva ela é uma zoonose, ou seja, além de matar os animais, ela pode ser transmitida
para o homem. A partir do momento que a ADAPAR recebeu essa informação, já começaram as investigações. A nossa repórter, a Cristiane Oia, a nossa produtora Cristiane Oia, conversou com o médico veterinário da ADAPAR, que explicou para a gente, que passou para a gente algumas informações. Nós separamos 2 trechos da entrevista deles. Esse primeiro que você vai ver, ele fala sobre os principais sintomas que devem aí serem bem observados pelos produtores rurais. Vamos ver. Os primeiros sintomas que acontecem, o animal começa a se separar do rebanho, andar em círculo, cambaleante, até que ele cai, ele não consegue se levantar mais. Como é sintomatologia nervosa, o que acontece? Vai haver paralisia dos membros, né? Principalmente os posteriores, e também, como é nervoso, ele não consegue deglutir. Então, por isso que ele começa, a gente vê muito babando, né? E aí o perigo do produtor mexer no animal é isso, que às vezes ele acha que ele está engasgado, o produtor vai mexer na boca dele e a saliva é altamente contaminada com o vírus da raiva. E geralmente quem trabalha em sítio, em propriedade, sempre tem um cortezinho na mão e é a porta de entrada do vírus entrar na pessoa. Para o veterinário da ADAPAR, o que provocou a morte desse animal foi o morcego. A gente lembra que o morcego é um hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue. E se ele estiver contaminado com a raiva, ele pode passar a doença para um animal. Foi, segundo o veterinário, o que aconteceu nesse caso ali na usina Três Bocas. Por isso é importante vacinar os animais contra a raiva. A vacina é a única forma de prevenção, segundo os médicos veterinários. E é uma prevenção barata, viu? A gente está falando de cerca de R$ 1,50 a dose dessa vacina que protege o animal. Animais de 3 meses já podem receber uma dose dessa vacina e depois 30 dias após essa primeira dose, já pode receber o reforço. Devem ser vacinados os bovinos, equídeos, caprinos, ovinos e também suínos. A vacina ela não é obrigatória, mas a gente lembra que é a principal forma de prevenção para evitar que um rebanho aí seja contaminado pela raiva. Reforço, e é uma doença que pode passar também para o homem. O segundo trecho da fala do médico veterinário, nós separamos o ponto em que ele fala que, além da vacina, estão sendo feitas algumas ações para diminuir a incidência da raiva aqui na nossa região. Vamos ver. Nós estamos fazendo esse cerco de 12 quilômetros em volta. Também ajude a gente a encontrar abrigos de morcegos hematófagos. Nesses 12 quilômetros abrange Londrina, Ibiporã, que atravessa do lado do rio, também, né? E a divisa seca, e Açaí e Jataizinho. Mas mesmo que não seja nesse raio, gente, adote vacinar, porque é o único jeito de... Se o morcego hematófago que estiver contaminado com a raiva se alimentar do sangue dos teus animais que estão vacinados já, com todas essas doses que eu falei, não vai ocasionar a raiva nos animais, né? Então é uma prevenção, né? No Paraná já são vários casos de raiva em vários municípios, números que estão aumentando. No ano passado, os registros apontam 101 casos registrados no Paraná, 91 deles em bovino. Por isso a gente reforça, né, Alberto, a importância da vacinação contra a raiva nesses e em tantos outros animais nas propriedades rurais. Volto com você. Valeu, obrigado, Piveta. E acaba de sair um novo balanço da dengue em Londrina. O número de casos aumentou 59% da semana passada para cá. Nesse mapa aqui, primeiramente, você vê em amarelo as regiões com maior incidência de focos do mosquito da dengue e também de positivações. A incidência mais elevada está ali no Santiago, na zona oeste de Londrina. Depois, em amarelo, temos o centro da cidade, Alvorada, parte da zona leste, oeste e muitos bairros na zona norte. Além de Maracanã e Ouro Branco também, mais ao sul da nossa cidade. Em relação ao número de casos, saltou de 2.758 na semana passada para 4.370 agora. Aumento, como eu disse há pouco, de 59%. Até a semana passada, eram 4 mortes confirmadas. No boletim de hoje, ainda não há uma atualização em relação ao número de mortes. Nossa torcida, claro, é que não se aumente o número de vidas perdidas pela dengue.
12h57. Foi lançado hoje cedo pelo Ministério Público um projeto para orientar vítimas de crimes de menor gravidade, aqueles atendidos pelos juizados especiais. Giovana Machado, como funciona esse projeto? Como e onde procurar atendimento? Explico sim, Alberto. O Projeto Amparo tem principalmente 2 objetivos principais. Um deles é ajudar para os profissionais possam esclarecer ao cidadão comum quais são os direitos que eles têm e estão previstos na lei. Também preparar esses profissionais para terem uma boa acolhida, uma escuta, justamente para perceber e entender quais são os problemas que esses cidadãos estão levando à promotoria, à delegacia e ajudar a solucionar esses problemas, talvez até com serviços que já estão disponíveis no município, como assistência social ou mesmo serviços de saúde mental. Quem são esses profissionais? São quem trabalha principalmente no Ministério Público, no Tribunal da Justiça, nos canais de atendimento ao cidadão e também secretarias de juizados especiais e conciliação. O segundo objetivo principal é justamente para que o cidadão comum tenha acesso a esse conhecimento, ao que é previsto na lei, que ele tem direito e aí sim possa ter acesso a esses serviços. Por isso nós temos imagens aí dessas cartilhas que foram distribuídas nas promotorias, nas delegacias e assim o cidadão comum que chegar até esses locais para fazer uma denúncia pode ter acesso a essas informações e talvez, dependendo aí do problema, ser encaminhado para outro setor, como para o juizado especial. O que é juizado especial para você que nunca ouviu falar nisso? É justamente onde a justiça atua nos crimes de lesão corporal leve, constrangimento ilegal, comunicação falsa de crime, ou seja, são muitas brigas aí de família ou de vizinhos que são levados para até esses locais. Hoje cedo, a nossa produtora Cristiane Oia conversou com 2 promotores que são responsáveis por essa ação aqui na cidade de Londrina. Vamos ouvir o que eles disseram. Essa vítima, por muito tempo, ela passou a ser um olhar no segundo plano. Buscava-se muito mais punir o autor do crime do que acolher essa vítima. E isso muda de perspectiva. Então, essa vítima ela tem direito a ser acolhida, a ser orientada, a ser informada, a ter os danos reparados, a ter um programa de apoio, se ela tiver algum problema psicológico, traumatizada em relação a isso. Então, ela passa a ter voz, passa a ter direitos e a gente busca nessa cartilha disseminar e propagar esses novos paradigmas para a vítima e para todo mundo que tem acesso a essa cartilha. Já foram feitas reuniões com a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. E aos poucos, estes órgãos também vão se adequando, tendo um novo olhar nesse atendimento da vítima, que esses são os primeiros órgãos que são procurados quando há um crime de menor potencial ofensivo. E a própria polícia tem, no atendimento já à vítima, já tem passado para essas vítimas essa cartilha. Vou atualizar agora os dados da dengue em Londrina. Eu dei os números agora há pouco. A Prefeitura mandou um novo comunicado reforçando esse aumento de quase 60% no número de casos confirmados da semana passada para cá. Já são 4.370, como eu disse há pouco. E chegaram também os números de mortes. Infelizmente, um grande aumento. Eram 4 mortes até a semana passada. Agora são 8 mortes em Londrina por dengue apenas no período de janeiro a abril agora de 2023. 8 mortes. 8 vidas perdidas pela dengue aqui na nossa cidade. Dados divulgados agora há pouco pela Prefeitura de Londrina. Ao vivo, a BR-277 no trecho que corta Cascavel, destino ali de Cascavel já para Curitiba, também para Guarapuava. Cascavel com temperatura agora de 19 graus. Comecinho da manhã foi bem gelado por lá, as mínimas em torno dos 11 graus. Um vento gelado nas primeiras horas, essas imagens aí registradas pela nossa equipe por volta das 7 da manhã em Cascavel. Nós temos também uma entrevista com uma meteorologista dando um panorama de como ficam os próximos dias, que ainda serão gelados em todo o Paraná. Durante o sábado e o domingo, esse ar frio e seco vai continuar sobre o Paraná. A temperatura já tem uma ligeira elevação, mas o sol vai predominar em quase todo o estado. Na Grande Curitiba e no litoral, sábado e domingo com muitas nuvens e pode dar uma chuvinha fraca. Essa foi a primeira massa de ar frio realmente forte deste outono e inverno, mas ainda teremos outras mais fortes que vão poder passar aí pelo Brasil ao longo desta estação.
Ao vivo agora, mais imagens de Londrina, zona norte da nossa cidade. Temperatura segue na marca dos 22 graus, está estabilizada nos 22 desde o comecinho do meio-dia Paraná. Hora de conferir como fica o tempo amanhã, feriado, dia de Tiradentes. Olha só, hoje nós tivemos áreas com geada fraca só bem ao sul do estado, mas amanhã, já perto de Guarapuava, também teremos a ocorrência de geada. Geada ainda fraca, não de grande intensidade, mas claro que já é motivo de preocupação, em especial para os produtores rurais. Aqui na nossa região, as mínimas amanhã, olha só, gente, Apucarana com 6 graus, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina com 7 graus. As máximas parecidas com hoje, 22, 23 graus, mas as mínimas realmente surpreendendo para esse mês de abril, ainda parte inicial do outono brasileiro. Londrina também terá uma sexta-feira bem gelada, sorte de quem vai ficar em casa amanhã, está de folga, vai poder descansar até mais tarde, bem agasalhado. Sexta-feira, mínima de 8 graus em Londrina, com a máxima de 23. Mas no sábado, essa onda de frio já começa a ir embora. Mínima de 12, máxima de 25. No domingo, ainda gelado, mínima de 14, máxima de 26 graus. A compensação é que em todos esses dias o sol vai nos fazer companhia e aí a sensação de frio não é tão intensa assim. Enfim, esses dias muito bonitos, com o sol marcando presença, mas as baixas temperaturas também ali logo nas primeiras horas da manhã. Está chegando a equipe do Globo Esporte e, na sequência, as notícias do Brasil e do mundo no Jornal Hoje. Para rever as nossas reportagens, é só acessar o Globoplay. Já às 7 da noite, tem também o Boa Noite Paraná. Muito obrigado pela companhia, pela participação, por toda a audiência. Aquele abraço e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.